A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro dos Reis, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6. A edificação do templo. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita. Edificou câmaras junto ao muro da casa, contra a parede da casa, em redor, tanto do templo como do oráculo. Assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificavam-se a casa com pedras preparadas como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por escadas caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei a meu povo Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábua de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. E para isto o templo anterior tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o santo dos santos, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o santo dos santos no interior era de 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar, e revestiu Salomão a casa por dentro de ouro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do santo dos santos, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. E no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um na altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim eram também de 10 côvados o outro querubim. Ambos querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe.
A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas, no meio da casa, tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de escultura, e entalhes de querubins, de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o assoalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do Santo dos Santos fez portas de madeira de oliveira, o umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E entalhou nelas querubins, palmas e flores abertas, as quais revestiu de ouro folheado. Também edificou o pátio anterior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive, e no ano 1/10 do mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa em todas as suas coisas, com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de assoalho a assoalho. E em sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico de obra semelhante a desta, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas e medidas, serradas a serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras finas, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim eram também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa, a mobília e o utensílio para o templo. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que talhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas de 5 côvados. Eram a altura de um capitel e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras em redor sobre uma rede para cobrir
os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs, assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de frente em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita sobre o nome de Joaquim, e levantando a coluna esquerda sobre o nome de Boaz, e sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar da fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor, e por baixo da sua borda em redor havia botões que o rodeavam por 10 côvados, cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados da sua largura e de 3 côvados da sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam sobre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos do lado de cada uma das junturas, e a boca da pia estava dentro da coroa, e de 1 côvado por cima era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro. 6 eixos, 2 cambas, seus cubos e 6 raios, todos eram fundidos, e havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas, nas suas cintas, lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 bases à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte sul. Depois fez Hiram as pias, as pás, as bacias, e acabou Hiram de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias, sobre as bases também o mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes objetos que fez Hiram para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu exército, excessivo números, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que coviam a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os catiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, 5 do oráculo, e de ouro finíssimos de flores, as lâmpadas e os espivitadores também de ouro, como também os vasos apagadores, as bacias, as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro.
Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que o seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. A dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciões de Israel e todas as cabeças das tribos, os principais dos pais dos filhos de Israel, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se consagraram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tomaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, com o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim, os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntara a ele permaneceu diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao santo dos santos da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedras que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para a morada, assento para a sua eterna habitação. Então virou o rei ao seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, e falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa no nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto propuseste em teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Oração de Salomão. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E disse o Senhor Deus de Israel: não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência de teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi meu pai, porque lhe disseras, porque com tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitará Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ouves, pois, a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Atende o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que os teus servos fizerem neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, Israel. Quando orarem neste lugar também, ouve tu, no lugar
lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga a seus servos, condenando ao injusto, fazendo recair seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converter a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então dos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queimas de seara, ferrugem, gafanhoto ou pulgão, quando seu inimigo cercar na terra, nas suas portas, se houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier da terra remota, por amor do teu nome, porque ouvirão a teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que enviaste, e orarem ao Senhor para o lado desta casa, para o lado dessa cidade que tu elegestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares sobre eles, e os entregar às mãos do inimigo, de todo o que levarem em cativeiro, e para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiros, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a teus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, o elegeste todo o povo da terra, como tem falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tirastes a nossos pais do Egito, Senhor Deus. A bênção sobre o povo. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao teu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos,
juízos que ordenou a nossos pais, e que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que o execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o nosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios pacíficos, ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para sacrifício pacífico e ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam o holocausto e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre estava diante da face do Senhor. Era muito pequeno para nele que caberem os holocaustos e as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9. Aliança com Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, comandou Davi seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi. Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, e a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei do Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro segundo a todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de Gileade. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro. Os súditos de Salomão. Esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, a sua casa. Milo, o muro de Jerusalém, como também Hazor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gezer, incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade para dá-la como dote à sua filha mulher de Salomão. Por isso edificou Salomão a Gezer e Bet-Horon, a Baixa, e a Balate e a Tadmor no deserto daquela terra, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, seus filhos que restaram
depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu a escravos até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e ofereceu Salomão 3 vezes cada ano holocausto e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor. Queimava incenso sobre os que estavam perante o Senhor. Assim acabou a casa. A frota naval de Salomão. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Eilat, a praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus a seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e a trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e chegou a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi o Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. E vendo, pois, a rainha de Sabá e toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da sua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bem a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso estabeleceu o rei para fazeres juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitas madeiras de sândalo e pedras preciosas. E desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. A riqueza de Salomão. E o peso de ouro que se trazia a Salomão para o ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 escudos longos de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinado para cada escudo. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. E fez mais ao rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o encosto do trono por detrás redondo de ambos os lados, tinha encosto até ao assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano era de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tomavam as naus de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como de sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão,
para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia a seu presente vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isso traziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros em buia, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livre-nos, Senhor, de todo mal. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmã que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe.